Eu formei na Unicamp, na turma de 77, né, e fui um aluno até que bom na escola, e junto com um grupo de médicos, ficamos naquela dúvida, faz residência, não faz residência, junto com um grupo de médicos que os colegas têm vários que vocês já conversaram, decidimos ir para trabalhar direto com a prefeitura, porque tinha uma oportunidade de trabalhar com o Sebastião de Moraes, que era um secretário de saúde progressista, que queria montar uma coisa que a gente sonhava na escola, né, que achava que tinha que ter para corrigir as distorções dos serviços de saúde, que eram todos centralizados nos grandes centros, nas grandes cidades, etc. E aí, ele, discutindo, a coisa ampliou para a gente tentar montar centros de saúde na periferia de Campinas. E foi uma experiência interessantíssima. Por exemplo, fui para Perseu Leite de Barros, o centro de saúde foi montado numa antiga casa de fazenda, e então esse assunto eu vou depois entrar melhor nesse assunto. Mas eu peguei, saímos da faculdade, tivemos essa experiência em Campinas, eu fiquei 5 anos, e depois eu passei a trabalhar no Departamento de Medicina Social, nesse meio, junto com prefeitura e PUC, né? E no departamento a gente montou, mais ou menos replicou o que a gente aprendeu e desenvolveu no centro de saúde, do ponto de vista de saúde escola, né? Depois em 86, minha família já estava tendo filho, tal. Eu achei que eu precisava ganhar um pouco mais, fiquei preocupado com a questão dos salários e da remuneração. Eu prestei um concurso na CPFL, fui médico do trabalho da CPFL, depois fui gerente durante vários anos na CPFL, e trabalhei na CPFL até 94, isso. Aí, nesse período, eu já estava começando a ficar inquieto com a questão saindo da medicina social, tentando ampliar para a área de psicossomática, né? Eu comecei a me interessar porque eu falava assim, poxa, mas as pessoas, às vezes, sob as mesmas condições socioeconômicas, pobreza, etc., que a gente estava acostumado a ver, algumas são extremamente positivas, alegres, e outras são extremamente depressivas. Então, eu comecei a estudar saúde mental, fiz um curso de psicossomática, depois estudei psicanálise, fiz formação em psicanálise, e fui tocando a vida, né? Trabalhando na PUC, trabalhando na CPFL, a PUC eu diminuí algumas horas, e, a PUC foi um bom tempo, né? Eu trabalhei na PUC. E depois eu comecei a fazer, como eu havia nascido nos Estados Unidos, eu comecei a pensar em passar um período nos Estados Unidos e vim para os Estados Unidos. Aqui eu teria que fazer, para me licenciar médico, seria um longo percurso, fazer residência, fazer um monte de coisa, prestar um concurso maluco que eles têm aqui para médico. E eu resolvi fazer um mestrado, me licenciar para ser psicanalista aqui. E hoje eu ainda trabalho aqui. Mas é interessante desse aspecto que essa experiência inicial na prefeitura eu nunca deixei de utilizar. Eu sempre dividi meu tempo entre atendimento clínico, que eu sempre gostei muito, de atender um a um, atender as pessoas, perceber o que elas sentem e como elas sofrem, e ajudá-las do ponto de vista clínico, e a parte de saúde coletiva. Eu sempre, no meu percurso todo, aqui nos Estados Unidos também, eu também trabalhei o atendimento individual e a saúde coletiva. Eu trabalhei no centro de saúde mental, aqui, durante 10 anos, e nesse centro de saúde mental, eu desenvolvi programas coletivos, de saúde coletiva, por exemplo, o programa de tabagismo, durante 3 anos, ajudando pessoas a pararem de fumar, e já lá eu encaixava já tratamento de depressão, porque eu notei que tinha muita gente que parava de fumar e deprimia, e aí foi. E daí passei para um outro programa que foi muito interessante,
para trabalhar com pessoas vítimas de violência, mulheres, e com homens em risco de se tornarem violentos. Esse programa teve uma boa repercussão aqui, eu fui fazer palestras em vários estados e sobre esse programa, teve uma repercussão muito boa, e foi uma coisa mais voltada para imigrantes, mas eu atendia também hispanos, que eram imigrantes também, e americanos também, que estavam com conflitos conjugais, etc. Então você veja que essa experiência de ter lá, no início, um atendimento clínico e também uma ação em saúde coletiva, aí lá na prefeitura, isso me influenciou para o resto da minha carreira profissional. Foi muito interessante isso. E deixa eu ver aqui se eu não estou já pulando muita coisa. Ok. Na própria CPFL eu desenvolvi programas de saúde coletiva, etc., né? Mas acho que da parte de percurso profissional foi mais ou menos isso, né? E teve idas e vindas para os Estados Unidos que não preciso entrar em detalhes. Na volta, eu fiquei 10 anos aqui, voltei e fui trabalhar num centro de saúde de Diadema, prestei em concurso, passei, fui trabalhar num centro de saúde eu não queria ser diretor, não queria ser coordenador de nada, eu queria trabalhar atendendo população de baixa renda, né? Lá era uma região extremamente carente, né? E eu trabalhei durante vários anos lá, depois trabalhei no Bexiga, na Bela Vista, no centro de saúde também durante mais anos, 7. Acabei ficando 10 anos no Brasil fazendo medicina de atenção primária, me formei, me atualizei de novo em medicina, né? Eu estava meio fora, e fiz um curso de saúde da família, né? Fiquei como médico de família, né? Me formei, e pude trabalhar como clínico, saí de lá sinto saudades ainda da, da Bela Vista, onde eu tinha um monte de idosos que iam lá, são pessoas, uma população bem idosa e muito pobre também. E aí eu atendia muita gente ali na Bela Vista, um período muito gratificante. E, de uma maneira geral, o meu percurso profissional, eu fiquei sempre com saudades de onde eu saía. Eu acho que foi uma característica minha. Muito bem, gente. Aí, Prefeitura de Campinas. Posso entrar já na Prefeitura de Campinas, então? A Prefeitura de Campinas, nós saímos em vários médicos, como eu falei, nos dividimos para cada dupla, ou cada trio montar um centro de saúde em região bastante pobre, onde não tinha nenhum recurso de atendimento médico, só tinha, eu lembro, um negócio que era extremamente, eu me entristecia demais, eu passava no centro de Campinas, tinha um ambulatório do INSS com filas enormes, que começava a se formar 4 horas da manhã, tinha gente que dormia na fila e depois vendia a oposição na fila, as coisas absurdas que aconteciam para o médico, chegar e olhar em 5 minutos. Eu lembro de um caso que me marcou muito, que a pessoa falou assim, eu até me emociono quando eu falo isso. Eu perguntei para a pessoa, nossa, mas a senhora passou tanto tempo na fila, aí o médico ficou 5 minutos só com a senhora? Mas o médico era tão bom que não carecia examinar. Nossa, isso aí. Tomar uma aguinha aqui para refrescar um pouco. Mas são histórias e histórias, e é por isso que eu gostava muito da interação clínica, no 1 a 1, entendeu? Que são histórias de vida impressionantes. E aí nós montamos o centro de saúde, a gente não estava saindo cru da faculdade, né? Tivemos uma escola boa, Unicamp é uma faculdade muito boa, uma escola médica muito boa, tivemos uma formação boa em vários departamentos, e aí a gente convidou
profissionais, os professores que se entendiam o que a gente estava fazendo ali, que a gente não ia fazer residência por opção, porque a residência não ia responder aos anseios da gente, de ser um médico generalista, né? Nenhuma residência respondia a isso, nem a preventiva, na época, porque era extremamente teórica só, e num modelo muito antigo já, né, de medicina preventiva tal, e a gente queria implantar uma coisa de atenção primária, que no início chamávamos de medicina comunitária, chamava-se de medicina comunitária, de saúde da comunidade, e a gente foi recrutando os profissionais na periferia, muito perto das comunidades eclesiais de base. No meu caso, no nosso caso lá do Perseu, a gente trabalhava muito junto com a comunidade de base eclesial, que foi, sem dúvida, uma organização chave para a mudança política no Brasil, a derrubada da ditadura, ou a transição, né? Não houve bem houve uma transição da ditadura para o governo civil, e as comunidades de base trabalhavam muito com a gente. E tinha uma enfermeirinha lá que trabalhava com a gente, muito boa, muito esforçada, e a gente treinou, recrutou esses profissionais do próprio bairro, pessoas que tinham, assim, que a gente sentia que eram pessoas com esse dom do cuidar, porque isso não é qualquer pessoa, precisa ter um certo dom, né? De você cuidar da pessoa, de você ouvir a pessoa. Então, tinham algumas pessoas mais idosas, que estavam como. Uma cuidava só de criança, outra cuidava só de gestante do pré-natal. E aí tinha um rapaz muito bom da parte de vacinação, com experiência em vacinação do Estado, que trabalhou com a gente também. E a primeira vez que eu cheguei no centro de saúde, o paciente chegou lá e falou assim: cadê o médico aqui? Porque eu tinha uma cara de novinho, o cara não sabia onde estava o médico ali. E a gente estava aprendendo, né? E a gente fazia umas reciclagens, né, que é da capacitação técnica, com, ah, com alguns docentes dos departamentos, não todos. Né? Os departamentos, muitos eram muito resistentes a gente, mas a gente acabou pensando em cada especialidade, pelo menos nas grandes áreas, alguns docentes muito dedicados e que nos supervisionavam, faziam reciclagens, faziam apresentações, né? Então, pessoas especiais, né? Foram pessoas muito que mesmo dentro da academia se dispuseram a fazer esse trabalho de apoiar essa iniciativa inovadora, né? Nesse meio tempo, em 80, eu cheguei para Cuba, para Nicarágua, fomos conhecer lá. Cuba não podia ir, eu fui para Nicarágua e consegui ir para Cuba lá. Fomos com um pessoal, acho que era um pessoal ligado ao Frei Beto na época, que eu acabei indo junto, eu e a Alice, né? E fomos. E foi uma experiência muito legal ver como seria um programa de atenção primária em Cuba, que, de certa forma, era um modelo que a gente seguia. Além de outros, a gente lia coisas da Inglaterra, né, onde tinha serviço de atenção primária já em desenvolvimento. Então, alugamos essa casa da fazenda, fizemos as divisórias, dividindo tudo, onde vai ser o atendimento eventual, que era um negócio que nos centros de saúde tradicional não tinha. Só se dava vacinação e se tratava tuberculose nos centros de saúde centrais, né? E a gente botou um atendimento lascado para atender. E atendia hipertenso, atendia diabético, atendia idosos, né, em geral, adultos, mas tinha as gestantes, o pré-natal, a puericultura. E o centro de saúde, essa casa de fazenda, ficava num morro, embaixo de um morro enorme, chamava antigamente Morro dos Macacos. Virou uma favela enorme.
eu andava à noite, às vezes, lá. Eu lembro de uma vez e que lá veio uma gestante à noite. A gente tinha uma dedicação que era muito boa, né, para a gente. Eu acho que foi uma coisa que me deu. Ganhava um salarinho, quando nós entramos, a gente ganhava uma porcaria. Depois conseguiram, o Sebastião lutou lá e fez gestões, a gente pressionou também e conseguimos melhorar o salário, pelo menos, né? Mas a gente ia para o Morro dos Macacos, fazia reunião, e começamos lá, particularmente nessa experiência, teve uma experiência muito interessante, que era que a gente observou que as pessoas adoeciam de parasitoses de uma maneira repetitiva e incrivelmente as crianças todas barrigudas. E ali eles tinham um córrego que passava no meio da favela, né? E esse córrego o pessoal tomava água lá do córrego, brincava, as crianças brincavam na água, etc. E a gente viu, testamos com a ajuda do Adolfo Lutz, a gente testou para esquistossomose, não tinha, mas uma quantidade de parasita enorme na água. Então, conversando, a gente começou a conversar com lideranças desses bairros, lideranças naturais, que nem eram, não tinha organização nenhuma política nessa época, a gente estava na ditadura ainda. E as pessoas iam trabalhar e voltavam. Então, de fim de semana, a gente encontrava, ia visitar, fazia reuniãozinha no centro de saúde, na favela. E os outros bairros eram convidados também, Jardim Campos Elíseos, Jardim Londres, e Jardim Novo, Campos Elíseos, a gente cobria naquela época já, o Ipauçurama, que depois veio a ter um centro de saúde da PUC, e o Jardim Campos Elíseos teve o dele também da PUC, depois eu vou falar um pouco disso. E a gente começou a testar água e tal, e aí a ideia que surgiu era isso surgiu deles mesmo. Não, precisaria ter uma torneira, pelo menos, para umas 4, 5 casas. E eles começaram a se reunir na prefeitura, às vezes daí começou a crescer, alugava um ônibus, ia na prefeitura, a gente não ia, a gente ajudava, apoiava tecnicamente, e eles iam. E foram lá, pressionaram, pressionaram e conseguiram ganhar a história das torneiras. Fizeram uma torneira para cada 5 barracos, então ali melhorou as condições, pelo menos sanitárias ali, né? E tinha orientação para ter fossa, para ter coisas, para que melhorasse as condições ali. Então, essa foi uma vitória que houve da população do bairro, desse bairro bem pobre. Mas a gente atendia o Perseu, a gente atendia os outros também, que eram um pouquinho, já tinham condições um pouco melhores, já com condições sanitárias melhores, né? Muito bem, vamos lá. Né? O nosso respaldo técnico, como eu falei, vinha da Unicamp, né, dos docentes. O falecido Jarbas ajudou a gente muito. O Reinaldo Qualiato, eu lembro dele fazendo o Tobar, que era um grande clínico e que gostava, admirava esse trabalho nosso, que depois nos convidou para trabalhar com ele na PUC, para montar o Departamento de Medicina Social e Preventiva. Quem mais? A Beth Nani, quem mais que tinha lá da Unicamp, que eu me lembro? O Aru, do pronto-socorro, o Ronan, que foi até o nosso Paranif. O Ronan era uma maravilha, a gente discutia casos com ele sabia tudo. Ele não era um clínico geral, ele era um médico geral, e era cirurgião ainda por cima. Sabia tudo de pronto-socorro. Então a gente deu muito apoio para a gente. Então, da pediatria era mais o Jarbas e tinha também a Silvia Brandalize, né? Que também ajudou muito a gente. O marido dela, o Brandalize, né, que era da Gastro, também eu acho que teve participação, nos ajudou. Eu lembro de discutir caso com ele lá. Quem mais que poderia dizer que participou? Não me lembro mais assim de cabeça.
Nós tivemos um curso que nos impactou demais, que foi um curso que o pessoal convidou a Maria Nilde Marcelani, eu acho que era o último nome dela, que tinha sido diretora dos vocacionais de São Paulo, uma educadora. E essa questão, ela veio dar um curso sobre abordagem de populações periféricas, um curso maravilhoso, mudou minha cabeça para o resto da vida, né? Porque ela deu a chave para a gente se aproximar de uma população periférica, respeitando, ouvindo, apoiando, né? E foi um curso maravilhoso, tanto é que depois na PUC eu usei em muitos momentos isso, o curso dela, que ela falava um instrumento, ela discutiu muito um instrumento chamava histórico de vida, onde a pessoa falava, é, o histórico de vida da pessoa, a gente tirava a história de vida, aí a pessoa falava as dificuldades que ela teve naquele período de vida, né? E como ela superou. Então, toda a questão da migração interna do Brasil foi muito rica, né? Lemos material sobre migração, abriu a cabeça da gente demais. Realmente a gente atendia uma população que estava fugindo da seca do Nordeste, da pobreza das regiões mais remotas do Brasil, né? O êxodo rural que teve, e muitos vieram atraídos pelo também pelo sonho de queriam ter uma vida muito melhor em São Paulo, no Brasil, nas capitais, nas grandes capitais, né? Isso ocorreu principalmente com as grandes capitais. E Campinas fazia parte, porque estava muito o pessoal de São Paulo e Campinas era uma grande cidade, estava crescendo. E cresceu com migrantes vindo de várias regiões, né? E esse curso depois, na PUC, quando fomos docente da PUC, só para não perder o raciocínio da PUC, a gente usou, eu bolei um questionário para os alunos fazerem só que era assim, a determinação social da doença. Então eu usei o instrumento histórico de vida para dar para os alunos, para eles pegarem, por exemplo, iam entrevistar uma pessoa, iam na casa de alguém, pegava aquele período que ela viveu, sei lá, no Nordeste, quais as dificuldades que ela teve, como ela superou aquilo, como é que ela resolveu aquele problema que estava insustentável, que geralmente era a migração, e principalmente, por que tinha a ver com saúde? Quais as doenças que ela tinha lá na zona rural? Né? Então, os alunos levantavam. Teve esquistosomose, teve Chagas, doença de Chagas, e doenças bem endêmicas, dependendo da região que a pessoa vinha. Aí, quando eles vinham para a cidade, vinham morar em Campinas e tal, aí, que período a período, quais as dificuldades que estão tendo? Então, tem os salários baixos, a dificuldade de moradia, por isso moram em casebres, muitas vezes, né? Ou trabalhando muitas horas por dia, uma sobrecarga incrível, e adoecendo de um outro perfil de patologia, né? Então, você tinha o pessoal tendo acidente de trabalho, hipertensão, ficando diabético e pegando já uma morbidade urbana. Então, isso era muito claro nesses históricos de vida que eu usei do curso da Maria Nilde para aplicar para os alunos na PUC. Foi muito, muito legal. Acho que, deixa eu ver mais o que eu pude. Nessa questão do movimento popular,
que houve começaram a surgir lideranças, né, nessa população periférica. A gente apoiava, dava subsídio técnico, e aí surgiam. Tinha um rapaz que chamava Geraldinho, que morava na favela, e era um rapaz que lia, tinha bastante conhecimento político já, e ele foi uma liderança que se consagrou ali. Depois teve um outro rapaz que teve na evolução, ele foi um senhor já, que foi uma liderança das favelas, quando eles começaram já a lutar pela posse da terra. Como eles moravam lá, sofriam pressão para que saíssem de lá e fossem, porque já estava crescendo a cidade, e eles resistiram pedindo a posse daquele terreno que eles moravam e que eles pudessem construir uma casa de tijolo, etc., uma casa deles. E ganharam. Teve um movimento muito grande, com várias lideranças surgindo. Eu não me lembro, na Orozimbo Maia tinha o Donizete, tinha o pessoal do Costa e Silva, onde o Domênico trabalhava, na Orozimbo era a Carmen, o Ângelo, e tinha a Beth também num outro centro de saúde, acho que era do Figueira, e as redes foi crescendo também, né? Mas nós, não antes, espera um pouquinho, tem que voltar, que nós passamos por um período muito, muito difícil, porque quando esse trabalho super independente, o Sebastião dava uma independência incrível para a gente, uma liberdade da gente trabalhar com a população, que era maravilhosa, né? Nossa! E quando isso começou a dar fruto, o Costa e Silva lutando pela canalização do córrego e vários outros centros de saúde integrados com a população, tentando ajudar e mudar o perfil de saúde, né? No Perseu teve essa questão da luta da água, e acho que também no Santa Mônica acho que teve esquistossomose também, não me lembro. Então, foi a ideia, começaram as correntes mais conservadoras da prefeitura, começaram a tentar achar um jeito de controlar aquilo estava saindo do controle, como os conservadores adoram dizer, né? Isso tá virando baderna, né? Porque a gente participava ativamente também das lutas dos trabalhadores da prefeitura, junto com o pessoal do lixo, o pessoal das outras áreas da educação, das outras áreas, né, que tinham ligadas à prefeitura, e começou a ter essa pressão conservadora, e aí teve um momento que eles tentaram demitir os médicos, e tentaram, olha, quem foi contratado antes de tal data, nós vamos desligar, porque por contenção de gastos, eu não lembro que alegação que eles deram. Conclusão, esse grupo inicial que tinha saído da Unicamp, ia todo mundo embora, né? E aí nós comunicamos a população de que a gente estava sendo demitido. Não, inacreditável o que aconteceu. Os centros de saúde lotaram de gente, reuniões enormes, veio a Globo filmar, dizendo que a gente não estava trabalhando, coisa assim, porque a gente ia ser demitido, parou tudo. E eu lembro que lá na Perseu a Globo realmente foi lá e reforçou de que a gente tinha conquistado um espaço ali, e com o trabalho ligado à população, com um trabalho transformador, né? Isso foi maravilhoso, assim, foi um negócio, a nossa vitória nesse episódio foi marcante, né? E a população, a vitória da população, que falou, não, nós queremos os nossos médicos, nós não queremos outros, nós queremos esses médicos, né? Que eram os médicos que estavam lá junto o tempo todo, né, com eles. Foi muito bonito esse processo. Com relação à articulação, naquela época nós estávamos ainda durante a ditadura, né? Eu não conseguiria fazer outras relações em relação ao processo político mais global. Eu acho que na época estava se
montando o Partido dos Trabalhadores, que estava sendo montado, ou estava sendo organizado, porque coincidiu esse processo todo com as greves de São Bernardo. Então, você tinha os movimentos sociais, com grande apoio das comunidades eclesiais de base, os movimentos da pastoral. Eu fazia, às vezes, assessoria para sindicatos, para pastoral operária. Eu lembro de ter trabalhado em vários lugares, inclusive em Pedreira, que tinha um problema seríssimo da silicose. E aí ele tinha esse começou a juntar tudo, né? O Partido dos Trabalhadores veio nesse contexto, né? Foi montado nesse contexto, e tinha uma discussão muito grande. Vamos reforçar, né, uma ala mais progressista do PSDB, do PMDB na época, que depois virou essa ala progressista, um pouco mais liberal progressista, virou o PSDB. E então houve todo um, era muito efervescente, a discussão política era muito efervescente. Então, o que eu me lembro mais ou menos dessa articulação foi isso daí. Não, olha, aí o grande Tobar nos convidou, que era um professor desse que eu já mencionei, que além de nos ajudar com as reciclagens, tudo, nos ajudou muito, abrindo essa porta da universidade, porque teve uma coisa também que era para ter, estava tendo uma articulação da prefeitura com a Unicamp a princípio, para se tentar expandir, trazer o hospital, a escola para dentro dos centros de saúde e, ao mesmo tempo, expandir essa rede, tendo alunos e tendo os médicos atuando também, o atendimento. Não seria só uma coisa teórica, seria uma coisa onde os alunos viessem para pôr a mão na massa. E isso estava tendo, mas depois, por questões políticas, que eu não me lembro detalhes, mas eu acho que teve uma questão ali também nessa época da formação do PMDB, PSDB, que influenciou nessa questão da Unicamp e do acordo Unicamp-prefeitura, que aí parou, deu uma parada por um tempo. Depois foi retomado, né? Mas nessa época deu uma parada, talvez porque a Unicamp fosse um pouquinho conservadora nessa época, a direção, né, a reitoria, para aceitar um projeto meio revolucionário como esse daí, né? Era um projeto extremamente ambicioso, né? E na época teve a demissão, o Sebastião foi desligado também, né? Foi convidado a sair, né? E a gente protestou, tal, mas não conseguimos segurar o Sebastião. Mas aí vieram outros também que continuaram de forma diferente os trabalhos da prefeitura. Com relação ao acordo com a PUC, com a Unicamp, isso parou e eu pelo menos não peguei essa fase mais, né? Aí nós fomos convidados pelo Tobar para assumir o Departamento de Medicina Social da PUC, que precisava ser reformulado. Estava ultrapassado, não tinha uma liderança, e aí nós assumimos, nós somos convidados a ser professores da PUC para ensinar aquilo que a gente aprendeu na prática fazendo ali, né, no centro de saúde da prefeitura. E isso foi também uma experiência ótima, porque nós fomos para a periferia, vimos aonde estava precisando ter, onde tinha uma população que estava, de uma certa forma, sem cobertura, na região da PUC, e recrutamos, escolhemos casas, né, 3 casas na época, uma no Ipauçurama, no Jardim Campos Elíseos, e a outra no Jardim Novo Campos Elíseos. Selecionamos pessoal, né, fizemos a seleção de pessoal, aí a gente já estava com mais experiência, a gente já tinha mais experiência, e recrutamos o pessoal, e começamos a trabalhar, porque a ideia era que os alunos passassem um período, acho que era um mês de estágio mais ou menos, que eles passassem
como eles diziam, no postinho. Vamos passar no postinho. Tinha um lado, assim, como eu vou falar depois, tem um lado da questão da elite, porque os alunos da PUC eram bastante elitizados, né? E que colocando para baixo a questão do postinho, entendeu? Eu achava que tinha um lado meio preconceituoso também, porque tinha muita resistência, né? Quando a gente montou o centro de saúde da PUC, os outros departamentos também ficaram meio, sabe, não deram aquele apoio, assim, alguns, né? Posso estar sendo injusto com alguns aqui, mas a impressão é que a gente ficou meio que isolado. Então, os alunos, quando vinham assim, muitos com má vontade. E essa era uma dificuldade, hein? Era uma dificuldade, porque a gente tinha que receber esses alunos, muitos deles de nariz torcido, vamos dizer assim, bem do popular, porque não queriam, né? Imagina que eu vou fazer num postinho. Mas interessante que depois a gente trabalhando com eles, atendendo, e começando a esclarecer, porque na verdade eram garotos sem nenhuma experiência clínica, nem experiência de interação com as populações periféricas, como a gente teve o curso da Maria Nilda. Então, era muito claro isso, como eles eram crus, e ao mesmo tempo alguns extremamente resistentes, e outros bem abertos a aprender. Então, eu tenho a impressão que a gente deixou, e tenho certeza, porque às vezes eu encontro pessoas que foram meus alunos ou minhas alunas na PUC, e falo, poxa, nós passamos lá no postinho do Campos Elísio, eu fiquei no Campos Elísio, teve pessoal que ficou no Ipauçurama, e pessoal do novo Campos Elísio também, né? Então, eu queria, nós quando montamos o centro de saúde, nós fomos buscar os lugares que estavam mais carentes, vamos dizer assim, ou menos, não conseguindo cobertura da prefeitura. E aí nós montamos o Jardim Campos Elísio, o Ipauçurama, que era um pouco distante do Perseu já, e tinha uma demanda grande, estava crescendo, e o Castelo Branco. Então, esses 3 bairros foram escolhidos como alvos, né, para que a gente pudesse montar esse serviço básico de saúde, que era mais ou menos inspirado nos anteriores que a gente montou, só que agora pensando num centro de saúde escola, onde os alunos iriam atender, iriam recepcionar as pessoas, iriam, vamos dizer, atender os usuários, e com supervisão da gente. A gente ficava supervisionando cada caso, fazia, às vezes, conversa em grupo com usuários, né, com pessoas, pacientes, tinha grupo de gestante, grupo de mães, etc. E tinha a parte de vacina, tinha tudo que tinha no centro de saúde. Era um aprendizado bastante rico, né? E como eu estava dizendo, ali é que existia a possibilidade da gente receber esses alunos extremamente elitizados e dar um impulso para que eles pudessem ter uma visão mais clara desse povo que, às vezes, eles tinham tanto preconceito, né? Para vocês terem uma ideia, tinha um aluno, uma aluna que não quis fazer visita domiciliar. Falou que não vai nesses barracos, essa casa de gente pobre. Então, tinha de tudo, né? Alguns mais resistentes e outros menos, mas a gente tinha o papel de tentar desensibilizar esse pessoal, de tentar sensibilizar esse pessoal à realidade de saúde da população e da importância deles estarem ali atendendo aquela população. Eles também traziam uma cabeça muito medicalizada, porque eles já estavam no 5º ano, então eles tinham passado por algumas especialidades, então tudo eles
o bom era o especialista. Aquilo que a gente estava fazendo ali era uma medicina de outra categoria, de segunda categoria. Então a gente tinha que mostrar que a gente tinha uma preocupação técnica e que aquilo ali era um atendimento importantíssimo, básico, para que você resolvesse 70%, 80% dos problemas. Tinha retaguarda de exames, tudo isso é um trabalho, né? Conseguir quem fizesse que o hospital fizesse o raio-x, mandasse, fizesse exames laboratoriais, mandasse de volta, como é que ia ser o fluxo disso. Trabalho duro, né? E de construção de relações, né? E começou a funcionar bem isso daí com o tempo, né? E eles vinham dessa visão muito medicalizada, especializada, e a gente desconstruía isso um pouco. Um dos projetos que eu fiz foi aquele inspirado na visita domiciliar. Isso a gente fez lá no Campos Elíseos, né? Visita domiciliar. Aí tinha eles pegavam os problemas que o paciente tinha naquela época que viveu e tirava o histórico de vida naquela época que viveu na roça, no interior, o que ele estava enfrentando de problema e o que doenças que ele tinha. Depois ele mudava e aí mudava para a cidade grande, né? E ali ele ficava, tinha problemas já de acidente de trabalho, hipertensão, etc., doenças próprias do ambiente urbano, né? Então isso era uma forma de educar, deles terem mais sensibilidade sobre a importância da vida social no, na determinação social da doença, né? Ai, deixa eu ver aqui mais. Eu acho que basicamente foi isso. Deixa eu ver. Eu fiquei na PUC, assim, depois eu entrei na CPFL, então eu passei um período mais curto de que muitos docentes continuaram e se aposentaram na PUC até, né? Eu não fiquei, eu passei por esse período de atendimento lá, acho que durante uns 5, 6 anos, que eu fiquei mais dedicado mesmo. Aí eu dividia o meu tempo entre PUC e CPFL, então trabalhava 3 períodos, mais ou menos, mas era muito bom, era gostoso essa interação com os alunos, principalmente se a gente tinha sorte de pegar alunos um pouquinho mais abertos, né, mais motivados. Então tinha gente com um potencial incrível de se desenvolver, do ponto de vista humano também. Uma característica que teve o centro de saúde, que foi muito interessante, foi a convivência da gente trabalhar junto com outros profissionais, porque você tinha estágios da nutrição, pessoal que passava lá de nutrição, pessoal que passava lá da fisioterapia, somos amigos até hoje de alguns fisioterapeutas que foram docentes dessa época, né? A Conceição, por exemplo, era uma pessoa incrível, é uma pessoa incrível, e ela foi um docente de fisioterapia essencial, porque não tinha muitos recursos, muitos equipamentos, nada, tinha que fazer o que dava, com criatividade, né? Era muito bom. E aí vinham os alunos de fisioterapia, passavam por um tempo, daí vinham os alunos de nutrição. Então, isso foi muito importante, porque nós médicos descemos um pouco o pedestal da medicina para aprender com a nutrição, aprender com a fisioterapia, né? E se desenvolver, né? Tinha a enfermagem que passava também, eu não me lembro mais o que passava, nutrição, enfermagem, fisioterapia, e não me lembro, TO e farmácia. A farmácia, sim, a farmácia, o pessoal tomava conta da farmácia, era o pessoal da farmácia que tomava conta, e tinha também os alunos da farmácia passando no centro de saúde. E a terapia ocupacional, né, que era essencial, assim, para pessoas já com algum tipo como se diz isso? De deficiência, algum tipo de deficiência, tipo saúde mental mesmo.
interagia bastante com a terapia ocupacional, né? Problemas de saúde mental, onde a terapia ocupacional tinha um papel fundamental, e tem até hoje, papel fundamental junto ao doente de saúde mental, né? E, e a gente foi muito bom para a gente interagir com esses grupos multiprofissionais, com os alunos deles, né? E porque formava, na verdade, uma grande equipe que colaboravam um com o outro, né? Os alunos nossos aprendiam com os alunos da nutrição, com os alunos da fisioterapia, da farmácia e da TO, né? Foi muito interessante. Eu acho que, só para terminar, essa visão de saúde coletiva que eu adquiri lá atrás, na prefeitura, com os cursos, com a experiência prática, eu carreguei para o resto da minha vida, né? Então, como eu falei no início, os programas que eu desenvolvi na CPFL, de saúde coletiva, de prevenção, né? Prevenção de acidentes com animais peçonhentos, por exemplo, foi um trabalho muito legal. Daí nós fizemos um programa de saúde mental na CPFL. Nós fomos, quando eu vim para os Estados Unidos, tivemos o programa de tabagismo e o programa de prevenção de violência, depois de um assassinato horrível que teve de um imigrante brasileiro que matou a mulher. E depois desse episódio a gente conseguiu pegar um financiamento para esse projeto de prevenção de violência na comunidade, né? E também acabou sendo ampliada para a comunidade hispana e para a comunidade americana também, né? Então essa coisa eu trouxe sempre, e esse cuidado no atendimento clínico que eu também desenvolvi lá atrás com docentes do tipo do Tobar, né, que nos ensinava isso, do Ronan, que foi inesquecível para nós, né? Um grande profissional. E esse cuidado, o Ronan ia de madrugada passar visita com a gente, era um profissional fantástico. E eu me inspirei muito nesses docentes para ir de madrugada na favela ver uma gestante, né, para ver Então, eram coisas que a gente fazia e que isso se aprende com essa coisa da criação da humanidade, da relação humana, em que o médico perdeu muito por causa da tecnificação, da medicalização. O médico, às vezes, aqui nos Estados Unidos mesmo, às vezes não olha para o rosto da pessoa, ele só prescreve, ele olha para o computador, a pessoa fica ali. Então é muito ruim isso, e a gente tem que recuperar isso, e eu acho que a gente deu um passo para isso, sem dúvida. Entendeu? Muito feliz de lembrar desse episódio, que eu sempre conto com muito orgulho. Quando eu acho alguém para me ouvir, que nós somos precursores do SUS, na verdade, esse programa, que nós fizemos dois, acabaram sendo, vamos dizer, uma semente que depois acabou sendo replicado em outros lugares. No início, a gente tinha Londrina, Campinas e Montes Claros. Eram 3 programas desse tipo. E isso começou a se proliferar. E aí começou a ter programas de atenção primária e de saúde da comunidade, com nomes diferentes, ligados à prefeitura, porque esse era o caminho para melhorar a saúde da população. Uma população extremamente empobrecida, né? Aglomerada em grandes centros urbanos, e não tinha outro jeito se não fizesse isso. Aqueles modelos antigos do INSS, dos centros de saúde tradicional, tratando MH e tratando tuberculose e dando vacina, não resolvia isso. Então isso foi... Tanto é que nós tivemos vários frutos aí, com programas como o da AIDS, que foi muito bem sucedido, né? Então eu me orgulho muito de ter participado desse grupo, né? Que tivemos lideranças especiais também. Eu era muito imaturo, né? Mas eu fui atrás. Eu fui atrás e aprendi muito com todos os meus colegas, com os meus professores. Tá. Olha, eu acho que
eu falo dessa época que a gente montou os centros de saúde, tudo com muito orgulho, porque, como eu falei, o Brasil, os grandes centros urbanos, era terrível, as pessoas morriam na fila do INSS, esperando uma vaga para ver um médico que iria olhar para ela 5 minutos. E, e, mas eles também fugiam das regiões rurais, onde não tinha recurso nenhum, onde se morria de fome, se morria de sede, onde tinha situações de doenças básicas, né? Como tétano, como raiva, como doenças que poderiam, doenças infecciosas em geral, diarreia, a pessoa morrer de desidratação, crianças morriam, a mortalidade infantil no Brasil era altíssima. E quando, o, a partir da década de 77, 78, e aí daí para frente, começou a se montar essa rede de atenção primária, começou a crescer. E, como eu falei, isso aí cresceu incrivelmente nas periferias das cidades, desenvolveu nas áreas rurais também. Então, você tem até na Amazônia, eu estive visitando a Amazônia, os índios recebem, tem unidades básicas de saúde hoje lá. Quando que tinha isso, gente? Isso era uma coisa que o Brasil, a mortalidade, você vai ver os índices de mortalidade como evoluíram, né? Então, o Brasil tem uma série de problemas ainda, a pobreza ainda é grande, né? A desigualdade é muito grande, mas do que eu vi, nós que somos mais velhos, do que a gente pôde ver na época de 70, 80, para agora, depois desse toda essa do SUS, e de todo, não só o SUS, mas os desenvolvimentos em geral, né? De apoio, com uma certa distribuição de renda, embora ainda esteja extremamente concentrada. E está tendo um êxodo hoje, eu vejo muita gente fugindo do Brasil, mas existe muita guerra ideológica nisso daí. Eu voltei para cá porque meus filhos estão aqui. Eu mesmo agora estou na casa da minha filha. Então, meus filhos estão aqui, a gente vai ficando velho, a gente quer ficar perto da família. Então, eu voltei para cá. Eu só tenho uma filha que ainda mora no Brasil. Mas eu visito, eu estou sempre no Brasil. Se fosse pelo meu coração, viveria no Brasil. Porque o Brasil é uma. É assim, a gente se identifica, é muito diferente você viver num lugar onde a gente não decodifica bem a cultura. Por mais que você vai numa reunião de americanos, eles contam piadas que você não entende. Por mais que você já esteja integrado, que você fale inglês, como a gente poderia, vamos supor, se vem um americano, ele falando português, ele vem um americano e entra numa mesa onde a gente está brincando, falando do Maluf, por exemplo, o cara não vai saber quem foi Maluf, que roubou, não sei o quê. Exemplo, né? Então, a gente, nada como estar num lugar onde a gente é da cultura, conhece a cultura. Por isso que eu adoro ir para o Brasil, assistir teatro, assistir cinema no Brasil, assistir filmes brasileiros. Então, e interagir com os brasileiros, né? Hoje a questão da violência está muito grave mesmo, né? A gente entende isso, realmente está e precisa ser melhorado. Agora, comparado com os Estados Unidos em termos de saúde pública, os Estados Unidos não tem, a saúde pública aqui é precária. O Obama tentou fazer um programa que foi boicotado pelo Partido Conservador aqui, onde ele teria mais centros de saúde, expandiria, iria prestar serviços diretamente como um centro de saúde, assalariando o médico. Você fala em assalariar médico aqui, isso é uma coisa, cria anticorpos em tudo quanto essas corporações. Aqui tem a tal da mania da livre escolha, você tem direito à livre escolha. Que livre escolha? Quem não tem seguro-saúde aqui vai escolher o quê? Entendeu? Então, alguns estados, como Massachusetts, onde eu estou, perto dessa região de Boston, eu aqui eu me sinto, eu consigo viver aqui,
porque eu não estou só entre americano, o que tem de brasileiro aqui, mineiro, goiano, gente de todo lugar, né? Mas eles, aqui em Massachusetts, eles têm o direito de ter o tal do Mass Health, aqui, que é um seguro-saúde público que dá cobertura e protege essa população, né? E essa população hoje é assistida, tem cirurgia, eles são operados, são tudo. Mas isso é uma particularidade de um Estado extremamente democrata, né, progressista, e que tem muito serviço público disponível. As escolas são todas gratuitas, né, e são de boa qualidade. Isso tem nos Estados Unidos inteiro, mas tem estados melhores e outros piores, entende? Tem universidades, algumas públicas, mas todas são pagas, né? Mas você tem incentivo com bolsas, etc. Então, eu acho que, dependendo do estado que você está, agora, Flórida, que todo mundo sonha em morar na Flórida, Flórida é um horror. Flórida é um estado extremamente conservador, sem nenhum recurso público de saúde. Então, lá, se a pessoa adoecer, minha filha, a filosofia do pessoal é o seguinte: você tome conta da sua vida. Você que tem que se virar, não tem nada que serviço público ajudar. Mas eles atraem imigrantes para trabalhar aqui, muitos, né? Então, os imigrantes vêm aqui, passam pelo México, ficam numa situação de subemprego, mas eles, de uma certa forma, a elite gosta, porque tem uma mão de obra barata aqui trabalhando. Então, eu acho que o Brasil evoluiu demais nesse período todo, demais, e não se compara em termos de saúde pública com... É uma pena que, como diz o Nelson, né, o SUS foi perdendo financiamento do governo federal, e isso daí tem que ser retomado, porque realmente existe um estrangulamento das prefeituras com tanta responsabilidade, né? Mas a estrutura está aí, é uma estrutura excelente, admirada por muitos no mundo, né? O pessoal admira o SUS, a estrutura que tem e a organização que tem. E aqui, inclusive. Aqui é gozado, o pessoal tem muito, acho que tem muito progressista aqui, muita gente que luta para melhorar as condições de vida, etc., na, nos Estados Unidos, principalmente em estados como Massachusetts e outros aí, Nova York tem muita gente progressista.